Na Alesp Conecta de hoje, a gente conversa com o deputado professor Kenny, do Progressistas. Ele fala sobre sua atuação aqui na Casa Parlamentar e também sobre segurança pública. Fique agora com a íntegra da entrevista. Um prazer, deputado, tê-lo aqui no nosso programa, falando sobre atividade parlamentar, de outras coisas. O Alesp Conecta vem para a grade de programação para prestação de serviço, para falar com esse público jovem, para contar um pouquinho do que vocês fazem por aqui. Então, bem-vindo. Olá, um prazer enorme estar aqui nesse programa. Muito legal. E, deputado, para quem ainda não conhece muito o senhor, da onde o senhor veio da Baixada, nós somos caiçaras. Ah, é? Só que eu nasci em Caraguá, no litoral norte. Eu sou do centro, né? Entre o litoral sul e o litoral norte. Sou de Santos. Tá. Né? Na realidade, sou canadense, né? Vim para Santos em 94, cheguei aqui em 94, estou lá desde então. Eu falo que o senhor é caiçara porque já luta pela Baixada Santista há muito tempo, né, professor? Com certeza. Fui vereador de 2012 a 2018, né, até o ano passado, quando fui então eleito deputado estadual pela primeira vez. E como é que está sendo essa experiência de deputado estadual? Olha, interessante, é óbvio que as demandas aumentaram exponencialmente, né? Agora, antes eu cuidava apenas da cidade de Santos, né? Agora, todas as cidades da Baixada Santista, né? Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, Bertioga, São Sebastião, também muitas demandas. Né? E tem sido um prazer, tem sido um desafio, né, atender todas essas demandas, mas ao mesmo tempo um prazer muito grande poder ajudar muito mais pessoas. E lá na Baixada Santista, em Santos, né, lendo um pouquinho aqui sobre o senhor, muita coisa interessante feito por lá, né? Lei Cidade Sem Lixo, Lei das Ecobarreiras, depois tem o Bike Santos também, que virou um furor, todo mundo quer andar de bicicleta. Como agora é que foi temos isso? Também patinetes também lá, né? Chegamos lá, patinete. Ai, que gostoso, né? Andar de patinete ali na orla, é uma delícia, né? E em breve carros elétricos também compartilhados, né? E eu queria que o senhor falasse justamente dessa questão de meio ambiente, de sustentabilidade, né? De tirar um pouco o carro das ruas, por outros meios. É importante, é uma questão de saúde pública, né? Não só apenas uma questão ambiental, né? No mundo de hoje, não apenas o estresse das pessoas no trânsito, como também a própria poluição que isto causa. Então, a partir do momento que você utiliza um meio sustentável de transporte e também, principalmente, as bicicletas, patinetes, isso também ajuda em muito a sua saúde, né? Aquele que, afinal de contas, não deixa de ser um tipo de esporte e, consequentemente, essa pessoa virá a dar menos despesas para a saúde pública, né? Ter uma saúde melhor futuramente, além de contribuir para o meio ambiente e além também de contribuir para a própria saúde pública no quesito poluição do ar, né? E uma coisa está ligada à outra, né? O senhor acabou de falar, saúde, meio ambiente, né? Uma coisa vai levando a outra, mobilidade urbana. Tudo bem, pode falar assim, mas Santos, uma cidade praiana, já pede, né, um trânsito menos caótico. Mas às vezes a gente vê um trânsitozinho ali em Santos, não tem jeito, né? Com certeza. É que aqui em São Paulo a gente não consegue mensurar porque é uma loucura, né? Mas se a gente começar das cidades, né, menores, ter algumas experiências, né, que depois possam levar para cidades grandes, é importante, né? Com certeza, eu acho que investimento em mobilidade urbana, em transporte público, não é um gasto, né? Como eu disse, é um investimento. Você está investindo na melhoria do próprio transporte da cidade e, ao mesmo tempo, na saúde pública e também o meio ambiente. E o senhor tem uma referência, né? Porque o senhor é canadense. Né? A gente tem esse lado ambiental, a gente, desde pequeno, a gente é criado desta forma, né? Na nossa própria formação, educação também. É um quesito muito forte no nosso dia a dia, presente sempre no nosso dia a dia, né? Faz parte da nossa cultura. E, além disso, é professora, né? O próprio nome, deputado, professor Kenny. Continua sendo professor. Continuo dando aula. É isso aqui mesmo? 20 anos? Há 20 anos está dando aula? Desde os 23 anos de idade. Vai revelar a idade, deputado. E continuo lecionando. Dei aula ontem na universidade. Eu não vejo a política como profissão, né? Eu não considero a função de deputado uma profissão. Tá, você está deputado nesse momento. Exatamente, eu estou deputado, para mim eu vejo como uma missão, uma forma de contribuir para a sociedade.
mas a minha profissão é e sempre será professor. Ah, que gostoso ouvir isso, é bem legal, né? E falando, aproveitando então o gancho de ser professor, eu sei que uma das suas áreas de atuação também é a educação. Sim, Como é que você vê sou hoje a membro. educação por aqui? Olha, tem muito a ser feito, né? Logo que eu iniciei o meu mandato, eu já até causei um pouco de estranheza, né, no meio político na região, porque eu fiz questão de inspecionar todas as escolas estaduais da região da Baixada Santista, Tá. todas as cidades. Então, de vez em quando, a diretora levava um susto, né? Tem um deputado aqui na porta querendo Como, né? entrar, né? Querendo inspecionar as salas de aula, as condições. Fiz um grande relatório, até porque eu sou membro da Comissão de Educação, da Sim. Comissão Permanente de Educação da Casa. Então, isso foi necessário até para conhecer melhor, para que eu pudesse atuar de uma forma mais eficiente aqui na Assembleia Legislativa. Então, essa foi a primeira medida que eu tomei quando fui eleito deputado estadual este ano. E é muito engraçado, né? O senhor Hum, acabou de falar, os diretores, quem, sim, né, cuida do dia a dia da escola toma um susto, porque sim, não é usual. não, Talvez vá um não, assessor, alguém, exato, mas o deputado, pessoa física, é, visitando, é, é difícil de acontecer. Há sim, alguns casos, aqui na nossa uhum, casa parlamentar tem alguns outros casos, mas, é raro, né, né, você hoje conta em ali na dia, ponta dos dedos, né? E você precisa infelizmente. ver ao vivo o que está Exatamente, você acontecendo. precisa estar ciente, você precisa ter conhecimento daquilo que você está Uhum. legislando, né? Você não pode legislar às cegas, né? Simplesmente no que eu ouvi falar que é assim, eu ouvi falar Precisa que é de comprovar outro jeito. Você ali o que precisa tá. verificar em loco, com seus próprios olhos, para poder tomar as decisões mais E corretas. a gente está falando de educação, teve a fase final aí da CPI das universidades Sim, eu também. públicas. Justamente eu queria que o senhor fizesse uma análise, então, dessa CPI, que foi muito importante aqui na casa esse Sim, ano, deu muito o que falar na mídia, então exato. aproveitar o deputado. Eu fui um dos relatores, né, da parte da transparência, pudemos indicar, sugerir várias alterações que foram feitas. Houve todas as universidades que foram chamadas, houve sim, de fato, economia Uhum. após essa CPI, né, revisão de gastos, revisão de custos, revisão de salários, e isso foi muito importante, afinal de contas, é o dinheiro do contribuinte que está em jogo, né? Às vezes as pessoas não têm esse discernimento. Ah, é uma universidade pública, mas da onde vem o dinheiro? O dinheiro vem do contribuidor de impostos que paga Sim. diariamente os seus impostos. E ele precisa saber o que está acontecendo. Quando eu disse que Exatamente. foi todas as comissões parlamentares de Sim, inquérito, que são as CPIs, são importantes, mas eu digo que essa, a gente viu muito as pessoas querendo estar presente. A gente via sempre sempre, cheio ali as sempre, sessões, né? sempre, As sempre. reuniões, né? Eram até difíceis de entrar de vez em quando, né? De Pois tanta é. gente, né? Mas E foi isso é muito bom. muito legal porque mostra que a população está atenta, que a Exato. população quer fiscalizar, se a gente Sim. pode usar essa palavra, e mostra assim o quanto os deputados estão em sintonia com as coisas que acontecem por aqui, né? Mas é o que eu sempre digo, né? O nosso patrão é a população, né? Isso que a gente tem que sempre levar em consideração quando você está na vida pública. E esse é o nosso Alesp Conecta, falando aqui hoje com o deputado professor Kenny. Nós temos dois quadros aqui no programa, tá? O primeiro, o nosso operador aqui, o Roberto, vai soltar pra gente. Hora da pergunta. É aquele momento papum, pergunta e Ótimo. resposta. É difícil ser político no Brasil? Confesso que sim. Muitas vezes eu até repensei, né? Mas eu sei que a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas eu fico feliz em tentar, ao menos, plantar uma semente, né? Poder mostrar um pouquinho de como é a política no meu país e tentar implementar uma parte dela aqui, né? Fico feliz apenas com esse desafio, mas não é fácil, né? Eu acho que ainda vai levar algumas décadas. Tem muita coisa Uhum, mudando, uhum. né? Hoje em dia, a população está vendo isso, mas precisa ser mudado em todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal. É importante esse tipo de renovação, esse tipo de mudança. Então, eu fico feliz de fazer parte disso. E professor, para quem não conhece, talvez não conheça, que a gente tem que pensar que a gente chega em vários lugares. Quem não Sim. conhece o dia a dia de um parlamentar, começa a que hora, faz o quê, vai dormir que horas? Olha, ultimamente eu não tenho tido, não existe dia de folga, né? Tudo bem que tem as sessões aqui
Na Alesp, nas segundas a quintas, né, nós Uhum. temos as sessões aqui, principalmente terça, quarta e quinta, são aquelas onde há as votações, mas o dia a dia não para, né? Eu, inclusive, pedidos de casos de saúde, às vezes é domingo de madrugada, Uhum. sábado à noite, sábado à tarde, eu leciono também no sábado, não para, né? Eu realmente não tenho mais dia de folga, né? De vez em quando, domingo de manhã, e olhe lá, né? Quando não há algum compromisso. Compromisso. É. Porque às vezes você fala assim: "Ah, mas o deputado não está no gabinete". Lógico que não, ele tem que estar às vezes fora do São gabinete, né. 645 cidades, né. É E muita eu coisa. tive voto em 438 delas, Muito né, então abrangente, né, deputado. é muita gente me Acreditando num procurando. projeto, acreditando num Sim, planejamento, numa ideia. vereadores que nos procuram, nos pedindo agenda, prefeitos, secretários municipais, né, são bastante compromissos. E nesse seu primeiro mandato, né, Uhum. que o senhor pode destacar pra gente que está acontecendo, dentro daquilo que vocês imaginaram de planejamento, que o senhor vê evoluindo, acontecendo, que pode contar pra gente? Olha, eu estou com vários projetos em andamento, né, a Uhum, nossa maior ansiedade agora é que eles passem por todas as comissões e finalmente sejam votados, tá. né. Tem um agora que eu estou tentando pautá-lo em regime de urgência, acredito que deva conseguir todas as assinaturas, já Uhum, consegui uma boa parte, nós estamos aí com um grande surto de sarampo no nosso estado, sim. e no Brasil, né, já são 19.000 casos no Brasil, Uhum, 5.400 apenas no estado de São Paulo, e eu tenho um projeto de lei que erradica isso de uma vez por todas, que é uma medida muito simples, que é no ato da matrícula de uma criança, você exige a carteirinha de vacinação atualizada. Apenas isso. Não há gasto nenhum para o Estado, uhum, todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares. Caso o pai esteja com a caderneta de vacinação desatualizada, ele tem 90 dias para regularizar esta situação, para certo. você poder vacinar o seu filho, a sua filha, e assim, dentro de 3 anos, nós teremos 100% de nossas crianças vacinadas em todo o estado de São Paulo, sendo assim, eliminando de uma vez por toda qualquer surto de qualquer tipo das 8 vacinas Uhum, obrigatórias, né. Existem 8 vacinas que o Ministério da Saúde, diz que são obrigatórias, mas não há uma fiscalização. Aí que está, né, o conselheiro tutelar hoje em dia, ele só consegue descobrir se, de repente, ele receber algum tipo de denúncia, né, "Olha, o denúncia. pai não está Uhum, vacinando seu filho". uhum. Caso contrário, ele não tem Não dá como ir pra de você porta em chegar em porta porta em porta e e olhar, né. "deixa eu ver a sua carteirinha". Sim. Então essa vai ser uma medida simples e eficaz, onde nós teremos aí 100% de nossas crianças vacinadas. Não, sensacional, porque é o que o senhor está falando, simples, Isso é né, é exato. algo que não vai demandar, gastos e tudo Nem mais. nem Então, a gente fica aqui na torcida para que seja seja aprovada, né. aprovada aí em regime de urgência com Tomara. toda certeza. Já já a gente volta a conversar com o deputado professor Kenny do Progressistas, ele contando tudo sobre a sua atividade parlamentar e suas principais bases lá no litoral paulista. Voltamos com o nosso bate-papo aqui no Alesp Conecta com o deputado professor Kenny. Ele que é do Progressistas e tem falado bastante sobre segurança pública e sua área de atuação lá na Baixada Santista. Esse espaço também é para os senhores deputados conversarem com o público, né? O Alesp Conecta é um programa voltado para todos, mas em especial para o público jovem, que a gente sabe que às vezes se distancia um pouco do parlamento, da Exato. política, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu sei que Uhum. o senhor tem uma atuação muito importante em segurança pública também, a sua bancada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre segurança pública. É um tema muito recorrente no meu partido, né, no Progressistas, até porque a minha bancada, eu digo, delegado Olim, coronel Uhum. Telhada, capitão Conte Lopes, então não tem como Todos que lutaram e nós lutam muitos, né? bastante, então não tem como não se falar de segurança pública, é um tema recorrente. E realmente a nossa polícia do estado, né, há muitos anos foi deixada de lado. Nós temos aí um dos piores salários de todo o Brasil, Uhum. né, se não me falha a memória, a 26ª posição dentro todos os estados. Então há uma defasagem muito grande e
é verídico, a gente vê isso no dia a dia, nos noticiários, infelizmente, policiais vivendo Uhum. literalmente um clima de guerra urbana, né? Muitas vezes, né? Em tiroteios, são bandidos armados com fuzis, com rifles. Então, precisam de um salário condizente à altura. E não apenas por isso, às vezes as pessoas pensam, eles precisam receber um salário condizente porque arriscam suas vidas, só isso já seria o Já bastante. seria bastante. Sim, mas não apenas isso. Muitas vezes, devido ao salário que eles recebem, eles são obrigados a morarem, residirem em bairros periféricos, porque é o único local onde ele consegue pagar um aluguel com o salário que ele recebe. Uhum. E imagina só como fica a situação desse soldado, onde ele tem que conviver numa comunidade onde há criminalidade, tendo que sair Sim, escondido, deixando a porque sua se alguém família, cobre descobre que ele é que policial, deixando a sua família lá em risco enquanto sim. ele trabalha, né, e tendo que voltar, sair de manhã e voltar à noite, correndo esse risco de vida. Então é inaceitável, né? Nós precisamos valorizar sempre os nossos policiais, os nossos agentes da segurança pública. E às vezes o senhor me corrija se eu estiver errada, às vezes eu sinto que a população, não coloca o policial, quem cuida da sua segurança, no devido lugar. Por algum motivo, a gente Sim, não, vai entrar nesse mérito. Talvez por desconhecer, por achar que exato. é só aquele fim de correr atrás de bandido, e não, é muito mais do que isso, né. Com certeza, são cidadãos que arriscam a sua vida, né? Eu costumo falar que o policial ele é aquilo mais próximo que existe daquele mundo fictício de super-heróis, Uhum. né? Você assiste os filmes daquele super-herói que arrisca a sua vida para salvar outros, é literalmente o que um policial faz no dia a dia. É isso. E o senhor é da Baixada Santista, né, tá ali na Baixada Santista, a gente tá falando de segurança pública. No final de semana, enfim, agora em novembro aconteceu ali um arrastão no Exato. sistema Anchieta Imigrantes, É, na Imigrantes, na sim, verdade, né, sim, e imagino que deva ser desesperador você no seu carro, exato. parado, porque, Tem um né, tem trânsito, engarrafamento. engarrafamento, e do nada você fica à mercê Sim, disso, foi né. foi uma coisa cinematográfica que aconteceu este final de semana, na volta do feriado, no domingo, as pessoas retornando para suas casas aqui na capital e literalmente os bandidos fecharam o túnel, os motoristas voltando na contramão, imagina descendo a serra, Uhum, imigrantes na contramão, com medo, outras pessoas que não tinham como manobrar o carro abandonaram seus carros no meio da pista e desceram a pé uhum. a serra, foi uma cena lamentável, né? E eu venho alertando há muito tempo o governo do estado de uma grande comunidade que está se formando ali logo na descida, quando as duas imigrantes se encontram, a nova e a antiga, Tá. tem uma grande comunidade que cresceu de palafitas passando por baixo Uhum. das duas pistas. E além de ser um risco ambiental muito grande, porque eles estão invadindo ali uma área de um mangue ali, um dos mangues mais imaculados que nós temos ali na Serra do Mar, Tá. que ao encontro com o canal do estuário. Não apenas isso, como também nós temos um grande risco de incêndio, porque isso é fato, né? Infelizmente, numa comunidade precária onde há ligações clandestinas de eletricidade, é um fato recorrente dessas comunidades terem grandes incêndios. Se isso ocorrer, nós podemos ter danos estruturais tão graves que a gente pode ficar sem uma ligação entre Santos e São Paulo, porque é justamente embaixo onde as duas pistas se encontram. Então, isso é um Nossa. risco muito grande, além da perda de vidas, né? Porque eles estão Lógico, eles estão isolados isolados ali ali. naquele canto direito, e também, claro, a criminalidade, porque onde há uma comunidade sem estrutura nenhuma, a criminalidade prolifera, né? Acaba acontecendo. A Ecovias, inclusive, fez um muro ali, né? Um muro de 900 metros que custou Mas 13 não milhões de reais, mas né? E mesmo vamos assim não dizer que resolveu, não vai né? resolver Vídeo que isso, né. aconteceu este final de semana. E, deputado, a gente está falando disso e imagino que dentro dessa questão a gente venha com outras perguntas. Planejar, executar, às vezes é uma Cansa distância muito grande. muito grande, né. E segurança pública não é só o policial na rua Não, para, né, proteger o cidadão de bem. Precisa se ter planejamento, sim. precisa todos o município, estado, governo federal, federativa, Sim, todo mundo conversar, né. exatamente, precisa, é necessário.
O efetivo, não basta apenas o efetivo da Polícia Militar para prender, se você não tem um escrivão para lavrar um boletim de ocorrência, se Uhum, você tem um delegado para poder ouvir as partes, se você não tem um investigador para investigar os crimes, né, uhum. que ocorrem, né, e não dá para a gente se basear apenas em estatísticas, né? Eu costumo falar que toda vez que eu vejo algum tipo de estatística na mídia, os crimes caíram. Não, eu não vejo esse número como número real. Eu vejo esse número apenas simplesmente o cidadão deixando de fazer o boletim de ocorrência por não acreditar mais na Mais na eficiência eficiência. da investigação, da solução daquele crime, né? Então talvez a gente também tenha que resgatar isso no cidadão, né, Exato. de acreditar que Sim, que que é que a importante segurança fazer é o boletim de ocorrência importante, para poder diagnosticar. porque é isso que a gente está falando, às vezes você fala: vou lá perder fico 5 horas na fila para 5 fazer um horas, né? boletim e E não não vou consigo ser recuperar meu atendido, não vou celular, vai, recuperar", por entendeu. exemplo. Então, também tem que ter esse trabalho Sim, com o cidadão de recuperar alguma coisa que se perdeu lá atrás, com né, certeza. enfim. A gente está falando de segurança pública, um outro tema, muito debatido nesse ano foram as questões das privatizações dos presídios, né. Sim. Hã, queria que o senhor falasse então sobre isso pra gente também. Eu sou favorável, desde que não afete os atuais funcionários que Sim. estão, né? Novas unidades, sem problema. Nós precisamos, sim, com certeza, e já foi comprovado mundo afora, né, que infelizmente o custo do poder público ele é muito alto. É uma cultura É. impregnada no Brasil, infelizmente, né? Você vai no supermercado comprar 1 litro de leite, ele custa R$ 2. Você licita esse mesmo litro de leite, ele custa 10, né? É incrível. Infelizmente, eu entendo que as licitações foram feitas para inibir maus gestores, né, que compravam de amigos, né, ou revendiam, Uhum. né? Então foi uma maneira da transparência, mas a gente precisa repensar isso porque é uma fórmula que não deu certo, onde os gastos acabaram aumentando de forma Uhum. considerável por causa disso, por causa dessa má, vamos dizer assim, eu não digo má índole, né, mas essa cultura, né, de tudo que é vendido para o poder Uhum. público tem que ser mais Tem que ser caro. mais caro, por quê, né? Então isso É, aumenta os custos. isso é verdade. Saindo um pouquinho da área de segurança pública, voltando um pouco, para esses 20 anos que o senhor é professor, a gente falava aqui no começo, ou no intervalo, enfim, nos bastidores, que às vezes o público mais jovem se distancia do parlamento, Sim, não do parlamento em si, mas da da política, política, dos com políticos, né. O certeza. senhor que está ali no dia a dia com jovens também, né, Sim. por que acontece isso? Por que hoje em dia os jovens são tão descrentes com a política? Maus exemplos ao longo dos anos, infelizmente, né, uma coisa que não acontece muito lá fora, né, você vê aí, em Hong Kong, por exemplo, jovens mobilizados desde junho, né, em tantos outros lugares do Uhum. mundo, não aqui levando mérito de qual é pelo que eles estão lutando, mas o fato de De sejam estar. jovens de direita, de esquerda, Uhum. estando lutando por algo, significa que eles estão acompanhando a política. Mas aqui é um grande desinteresse, né, nós temos aí agora um Supremo que tenta legislar, né, criar novas interpretações Uhum. de leis feitas pelo legislativo. Então é uma situação desmotivadora, né? Então eu até entendo. Eu acho que isso só vai mudar ao longo do tempo. Eu sempre digo para os meus alunos, para os meus eleitores, acompanhe a política, fiscalize. Político não é aquele que você vê só de 4 em 4 anos. Político é aquele, você tem que valorizar aquele que você vê durante todo o mandato, Sim. né? E Que você isso é que é saiba importante. aonde ele Onde está ele para está você e o que ele cobrar. está fazendo, exatamente. Não acredite naquele político que você só vê de 4 em 4 anos. E já o senhor está nos 2 lados, né, com Uhum. os jovens e sendo político Político, nesse momento, né, como o exato. senhor mesmo falou, estando Aham. deputado nesse momento. Os seus alunos, eles entendem bem isso? Quando o senhor Sim. resolveu sair para Foram se eles que me candidatar? motivaram, na verdade. Foram Sério? os Legal. alunos que pediram, né? Eu era meio reticente. Lá atrás, meus alunos sugeriram: "Por que você não vem a vereador?", né, até então, Uhum, na uhum. época. Eu relutei um pouco, né, e até então decidi, fui eleito Uhum. e sempre tive acompanhamento. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa afortunada por isso, porque eu tenho um grande termômetro. Algo que talvez alguns políticos Não não tenham. tenham.
Eu, às vezes, quando eu tenho alguma dúvida, como é que eu devo votar neste projeto, nesse item, eu ainda não estou 100% convicto, o que que eu faço? Eu tenho um termômetro. Consulta. Pessoal, classe, o que que vocês acham? Vocês acham uma boa E é isso? um Na baita opinião de vocês? termômetro, né? E aí isso é um tesouro, tem um valor inestimável na minha vida. E é muito legal ver o senhor falando com esse brilho no olhar, né? Eu acho que Obrigado. talvez, às vezes, falte isso nas pessoas em qualquer profissão, Sim, sim. né? Você tá feliz naquele momento, por mais que Uhum. existam as dificuldades do dia a Claro, dia, que não é claro. fácil, mas a gente vê que o senhor tá falando ali poxa, eu quero fazer alguma coisa de diferente. Isso é Sim. muito legal, deputado. Obrigado, obrigado. É bem legal. E não é porque o senhor está aqui não, na nossa frente, não, porque é legal isso, né? Você ter o lance da Sim, referência. sim, com Para certeza. todos os seus alunos, o senhor é uma referência e muitos daqueles que talvez, Uhum. não quero ouvir ele falar sobre política, ele é só meu professor em classe, começam a se A interessar, se porque interessar vem e se a sua informar, postura, se né? informar também, é importante isso, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. A gente está encaminhando para o final do programa, mas a gente tem ainda o nosso segundo quadro. Ótimo, vamos Vamos lá. lá. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. O deputado já começou bem, Roberto, porque todo mundo que escuta essa vinheta toma um susto, faz aquela cara assim, o que que eu vou ter que falar agora? Tá tranquilo já, né? Tá acostumado Não, com a garotada, acostumado. perguntando as coisas. Na verdade, é pra gente conhecer um pouquinho mais sobre Uhum. o professor Kenny, não o Ok. deputado, Ah, ok. né? Então a gente vai fazer umas perguntinhas aqui. Maravilha. Quando o deputado não está nessa loucura do dia a dia, aquele domingo de manhã, quando sobra, o senhor gosta de fazer o quê para relaxar? Gosto de andar de bicicleta e eu tenho um patinete elétrico em casa, então eu gosto de passear pelas ciclovias. O patinete elétrico é gostoso. Legal. Para o nosso público, se o senhor puder indicar um livro que o senhor já leu ou está lendo que acha interessante? Eu estou lendo um livro agora, interessante, me fugiu o nome, que é sobre. Peraí. Que é o mundo no século. O mundo e a política no século XXI. Me fugiu o nome do autor agora. Tá. Muito interessante. Como estará o mundo no final do século XXI. O que nós temos pela frente. Eu acho bem interessante. E tipo de música que o senhor costuma ouvir? Eu gosto de rock. O senhor é roqueiro! Eu gosto de rock. gosto de Lógico, rock. né? Charlie Brown Jr. da Sim, da Baixada ali, Baixada. Santos, Com tinha certeza. que gostar de rock, não tinha como. A senhora Sim. viu que eu também gosto, né? Já fui logo direto no Charlie Brown. Gosto de rock. Legal. E para espairecer, você falou que anda de bicicleta e com patinete. Aham. Mas o senhor já mora na praia. Gosta de ir para Exato. campo, para ver mato, essas coisas? Não, gosta da praia mesmo. Eu desde gosto que da chegou. praia, eu gosto de praia, gosto de jantar fora com a minha esposa, é óbvio, é muito agradável, né? São poucas oportunidades que a gente tem, então a gente tem que Ainda mais aproveitar nessa ao vida máximo. corrida, né? Exatamente. Né? Então eu tenho aproveitado isso ao máximo, mas principalmente de curtir. Eu gosto muito eu brinco, quando eu viajo com a minha esposa, enquanto a minha esposa está tirando foto de algum monumento histórico, de alguma paisagem, eu estou olhando o tipo de fiação que a cidade tem, o tipo de asfalto, o tipo de O mobiliário que eu urbano. posso levar É para o engraçado Brasil? isso, É né? muito um hábito legal. que a gente acaba adquirindo na vida pública. Muito legal, deputado. Então, para quem quiser entrar em contato com o gabinete do senhor, qual que é o número do gabinete aqui? 2110, ala 2110. nova, segundo andar, 2110. E nas redes sociais, só procurar Professor Kenny, Tá. né? KE 2NY, né? Às vezes o pessoal fica em dúvida como escrever meu nome, né? E só procurar nas redes sociais, eu estou lá também. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Conversamos com o deputado professor Kenny, do Progressistas, e ele contou tudo pra gente sobre a sua primeira legislatura. O Alesp Conecta volta logo mais.